No mundo de Bleach, nós temos as poderosas Bankais, isso mesmo, que seriam a forma final ou a segunda liberação espiritual da espada de um Shinigami. Em alguns casos esse poder é incompleto, até ele atingir a sua forma completa ou a sua verdadeira Bankai, como é o caso de Renji Abarai. Na batalha final contra os Quincy's ele mostrou algumas das suas capacidades de forma esplêndida, mas quão poderosa é a Bankai de Renji e quais os seus poderes? Bora conferir essa super análise sobre Sou Zabimaru, a Bankai completa de Renji. Fala galera, Lucas Lima na área. Se a Bankai incompleta do Renji, a Ryu Zabimaru, já fazia um estrago daqueles, imagine então a sua Bankai completa. Hoje nós vamos detalhar, detalhe por detalhe, de como funcionam ou como são as duas fases da Bankai do Renji, tanto a Ryu Zabimaru quanto a Sou Zabimaru. E obviamente explicar como funcionam os principais poderes aí, né, dessa arma letal que o Renji tem no seu arsenal. Mas para a Bankai ficar totalmente completa, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque toda vez que eu falar Bankai, vai chegar um vídeo em primeira mão para você, né, de Bleach ou de algum outro anime bem interessante aí, que a gente vai trazer aqui pro Otaku Land. Beleza? Ah, e claro, ativa o sininho de notificações, tá? Porque senão se eu falar Bankai e você não tiver com o sininho ativado, não vai dar certo, né? Você não vai receber aí o meu chamado. Mas vamos lá. O que é Bankai? Para a gente só entender um pouquinho, antes de entrar nos poderes e tudo mais, o que é uma Bankai? De uma forma bem objetiva, a Bankai ela é o segundo nível, ou a segunda liberação, ou até mesmo o estágio final da espada do poder da Zanpakuto de um Shinigami. Então, o Shinigami tem a sua Zanpakuto, onde o poder da Zanpakuto está selado quando ela está na forma de uma katana. A partir do momento que ele liberou, né, a sua primeira fase, ou o que a gente chama de Shikai, a espada libera o seu primeiro poder espiritual. A segunda liberação é o que a gente chama de Bankai, que é o poder máximo do Shinigami, né? E para ele atingir esse nível, ele precisa ter um autoconhecimento, uma autoconsciência muito forte. Ele tem que se autoaceitar praticamente assim, né? E, obviamente, ele tem que ter uma capacidade física e espiritual muito, mas muito grande, muito forte. Por isso que hoje, atualmente, o Bleach, somente quem tem Bankai ou quem tem a capacidade de liberar uma Bankai é um capitão. Até porque para ele se tornar um capitão ele precisa conseguir liberar a Bankai, ele precisa ter Bankai para ele ser um capitão. E os tenentes, né? Os tenentes que seriam o segundo na linha de sucessão ali de cada regimento, né? Dos 3 regimentos. Como é o caso do Renji. O Renji, ele é um tenente e ele possui Bankai, certo? E aí a gente tem também um caso à parte de um tal de Ichiko Kurosaki que conseguiu atingir o nível de Bankai em 3 dias de treinamento, né? Coisa assim absurda. O que capitães e outros levaram cerca de anos para conseguir atingir esse nível, ele conseguiu atingir em 3 dias. E Ryu Zabimaru, a Bankai incompleta de Renji. Bom, no caso do Abarai, ele tem a Zabimaru como a sua Zanpakuto, certo? E a primeira liberação da Zabimaru é basicamente a forma de Shikai, né? Essa primeira liberação, a espada dele, ela vira como se fosse um chicote, uma espada chicote, com feixes assim, onde ele consegue um bom alcance de ataque, certo? E certa habilidade, né? O Renji ele tem uma certa desenvoltura para ataques em velocidade e ataques diretos, né, contra os oponentes. E a vantagem, uma das maiores vantagens disso é que o Renji consegue atacar de longas distâncias também, ou de médias distâncias, né, com a sua espada. Mas quando o bicho pega de verdade, o Renji libera sua Bankai. Ryu Zabimaru, a Bankai até então incompleta de Renji, né? O detalhamento dela, basicamente, a espada vira como se fosse uma cobra gigante, né? Um esqueleto de cobra gigante com, no final, um crânio de cobra, do tamanho de um carro, mais ou menos. E o Renji controla esses feixes, né? Esse esqueleto é como se fossem vários feixes ligados pelo poder da Ryatsu do Renji, né? Do seu Heitsu. Ou, em outras palavras, a sua pressão espiritual, que é como se fosse o Ki do Dragon Ball para Bleach, ou o Chakra de Naruto para Bleach. A pressão espiritual é o que manda, né, dentro do universo de Bleach. E é com base nisso que o Renji consegue controlar, e ele não deixa que
a espada se desfaça, né? E além disso, ele também, dentro do visual, adquire um manto de babuíno e uma caveira de babuíno no seu ombro esquerdo. E nessa forma, né, a Bankai, a Ryuza Bimaru, ela tem um grande poder de ataque, né? Só que, no entanto, a dificuldade de manuseio dela, ela não é tão simples ou tão fácil de manusear. E como ela é grande, acaba perdendo parte da velocidade. Então, pro Randy, isso não é tão prático para a batalha, porque ele é um guerreiro, é um Shinigami que luta a curtas distâncias, curtas e médias distâncias, e usa muita velocidade para os seus ataques, né? E a primeira vez que ele liberou a Ryuza Bimaru foi contra o Byakuya, né? E depois por várias batalhas contra os Arrancars. Souza Bimaru, a Bankai completa de Randy. E, finalmente, após ele passar por um árduo treinamento com a Divisão Zero no Palácio das Almas, naquele momento que, após a morte do Yamamoto, onde Rukia, Byakuya, Randy e o Ichigo subiram para o Palácio das Almas para treinar, o Randy finalmente consegue atingir a sua Bankai completa, né, que é a Souza Bimaru. E agora, já falando um pouco das diferenças, né? Essa Bankai deixa o Randy muito mais veloz e ganha um potencial tanto de ataque quanto de defesa absoluto, certo? Já de cara, ele ganha um braço de babuíno, né, no seu ombro esquerdo, que fica acoplado no seu ombro esquerdo, que é utilizado tanto para defesa quanto para o ataque. E, além disso, ele também recebe uma espada prática, né, na sua mão direita. Espada prática seria uma espada curta, mais fácil para a batalha, que tem uma luva com uma cabeça de cobra, similar à cabeça da Ryuza Bimaru. E além dessa quantidade de fatores, né, ele ganha mais poder de ataque, mais poder de defesa. O Randy também ganha, ele consegue utilizar uma técnica muito poderosa chamada Zaga Tempo, onde com a espada prática, a partir do momento que ele ataca, ele consegue acertar o inimigo, ele ativa esse poder e uma cabeça de cobra em forma de raios fecha no oponente, transformando ele ou em cinzas ou dando um dano muito, mas muito poderoso, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, na batalha do Randy contra o Masculine, que era aquele Quincy com a máscara de lutador de lucha-lucha, ou de luta livre, né? Onde as técnicas dele eram baseadas... Ele acabava sempre se recuperando por conta de um torcedor que ele tinha como repositor de energia ou algo do tipo. E na primeira batalha, né, o Randy já mostrou uma capacidade muito forte, usando tanto o braço esquerdo do babuíno para esmagar ele uma hora, e em segundo momento usar para defesa, e no final usar o Zaga Tempo para trucidar e transformar o masculino em cinzas, basicamente. Outra batalha foi recentemente no último episódio de Bleach, capítulo 7, onde o Randy luta contra o Ishida. É uma batalha, inclusive, que não tem no mangá, mas trouxeram de novidade pro anime. Eles basicamente lutam ali um contra o outro e o Randy usa novamente a Bankai. No começo, ele até o Ishida usar o Volstane dele, o Randy estava mandando bem, estava superior, e ele acabou até usando o Zaga Tempo. Mas, como o Randy tem o mesmo problema do Ichigo, apesar do Ishida ser um Quincy, eles ainda têm aquele sentimento de tipo, o cara era nosso amigo, né? E ele acaba, infelizmente, perdendo a luta no final, mas foi muito legal ver ele usando mais uma vez as técnicas da Bankai, da Souza Bimaru. Inclusive teve algumas coisas novas ali, como por exemplo, o Randy usa, né, partes do braço de babuíno para transformar em vários braços de babuíno e prender o Ishida, né? Algo novo que não tinha sido apresentado ainda. E uma técnica que ele treinou no Palácio das Almas, fazendo como se fosse um vórtice de fogo, de energia gigante para atacar o inimigo, né? E até quando ele estava treinando, o Ikibi avisa ele que ele conseguiria usar essa técnica, ele teria que carregar, né, ela por 20 segundos. Então é o tempo que ele fica ali girando e criando esse vórtice gigante, como se fosse fogo assim, tal, e ataca o Ishida. Só que infelizmente o Ishida tá forte pra cacete, e aí, nem assim ele conseguiu vencê-lo. Mas é mais uma
capacidade, mais uma técnica aí que ele demonstrou, né? Um poder insano até, eu diria. E galera, comente aqui qual que é o nível, né? Se a gente fosse fazer um ranking, em qual escala do ranking estaria a Bankai do range, né? E obviamente, se esse vídeo aqui for bem, né? Performar bem, quem sabe a gente não faz aqui um ranking das Bankais. Ou, né, traz outras Bankais aqui pro canal explicando como elas são e os poderes e tudo mais. Beleza? Então, ative o sininho de notificações, não esquece, se inscreve, deixa o like no vídeo e até a próxima. Galera, valeu!